gente tinha até ontem, nosso grande objetivo era garantir toda essa logística para a realização da prova. São mais de 2 milhões de inscritos no concurso e mais de 200 mil pessoas que trabalhariam na aplicação de provas, fiscalizando, estando dentro das salas. Então, a gente tinha mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de pessoas envolvidas no processo de aplicação e fiscalização do concurso. A gente sabe que os candidatos estão preparados, estão estudando, estão se mobilizando para se deslocar para os locais de prova, né? Mesmo em alguns casos, a gente tentou fazer que o máximo das pessoas estivessem a 100 quilômetros da cidade. A gente sabe que mesmo assim, na região norte do país, isso não é viável. Então, tem pessoas que estão se deslocando nesse momento, estão se preparando. Então, a gente estava muito focado em garantir a realização da prova no domingo, com base em tudo que era o nosso cronograma principal. Mas acho que, como já foi descrito aqui pelo ministro Paulo, o cenário da região sul foi se agravando a cada hora, né? A gente só recebe relatos, a gente tem recebido relatos basicamente quase de 2 em 2 horas sobre a situação, e o que a gente percebeu é que realmente a gente está numa situação de um agravamento sem precedentes. Só na região sul, a gente teria 100 mil pessoas envolvidas, entre 80 mil pessoas que realizariam a prova, candidatos e candidatas, e 20 mil pessoas em toda a logística no Estado, né? Desde a segurança do transporte das provas, segurança nos locais de aplicação. Né? E ontem a gente tinha um cenário que já era grave, de 154 municípios afetados, mas hoje aumentou para 235 pelo menos. Né? A gente tinha 149 bloqueios em estradas que aumentaram para 185 hoje. E todo mundo está acompanhando o que aconteceu na cidade de Porto Alegre, né, com o agravamento das condições em Porto Alegre, incluindo o aeroporto, incluindo a rodoviária, o que praticamente impossibilita a locomoção na cidade, principalmente de pessoas de fora da cidade de Porto Alegre. A gente sabe que 96% das viagens de ônibus foram canceladas em Porto Alegre, o que realmente gera um agravamento muito grande da situação. Além disso, Santa Catarina também passou a ser afetada, né, na divisa com o Rio Grande do Sul, e a conclusão que a gente teve hoje é que seria impossível realizar a prova no Rio Grande do Sul, né? Seja pelos locais de prova afetados, seja pela impossibilidade de segurança na realização das provas, seja pelo risco de vida das pessoas que estariam envolvidas nesse processo. Né? Então, nesse sentido, a gente tinha, né, o nosso objetivo principal, como a gente falou desde o início, é democratizar o acesso, preservar as condições de participação de todos os candidatos em todo o país. Esse é o nosso princípio desde o início, que nos pautou desde o início. Então, desde ontem, no final do dia, a gente convidou, né, a Defensoria Pública da União, que já estava se mobilizando para justamente ver o cenário de impacto sobre a população brasileira e sobre os candidatos que estavam envolvidos nesse processo. E aqui eu queria agradecer muito a parceria que houve nesse momento entre a Advocacia Geral da União, aqui representada pelo Dr. Marcelo Eugênio Almeida, que é o nosso Procurador-Geral da União. O ministro Messias não está em Brasília hoje, não está nem em Brasília nesse momento, ele estava hoje pela manhã, mas aqui está sendo muito bem representado pelo nosso Procurador-Geral. Queria agradecer ao Defensor Público da União, Leonardo Magalhães, e a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que esteve com a gente em todo esse processo de decisão que a gente está tomando hoje. A gente fez de forma coletiva uma análise. O Ministério da Gestão, junto com a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União e a Procuradoria Geral do Estado, analisamos as condições de realização da prova nesse momento. A gente tem esse cenário, como eu falei de manhã, era de que era impossível realizar no Estado. O governador, desde sempre, nos pedia nos alertou os riscos de realizar no Estado. E a gente ainda achava que poderíamos ter forças federais que pudessem garantir a aplicação, mas realmente, como eu disse, o agravamento da situação inviabilizou completamente. E a gente construiu um acordo justamente para preservar a integridade do concurso para todos os candidatos e toda essa sua concepção democrática desde o início. Foi um trabalho coletivo e a gente chegou à conclusão que a solução mais segura para todos os candidatos, claro que para quem está envolvido numa tragédia, não há dúvida quanto a isso, mas a gente queria reforçar que essa é a solução mais segura para todos os candidatos no Brasil inteiro. É muito importante isso, de fato, o adiamento da prova.